pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. E hoje a gente vai bater um papo aqui com um grande parceiro aí de trabalho dos tempos recentes, né? Não posso dizer antigos, senão eu vou dizer que somos velhos, mas somos jovens ainda. Tailan, animado para mais uma conversa? E aí, Helder, tudo bem? Você tá meio cansado hoje. Estamos aí Nós estamos sempre meio... animados. Eu costumo dizer, aprendi quando era mais novo, que quando recebemos um convidado, temos que tratá-lo bem, com animação, sorriso no rosto. Então, sempre feliz com o nosso convidado hoje novamente aí. Confesso que essa semana foi um pouco baleada, né? Tô meio resfriado ainda. Eu cheguei aqui, a gente chegou na terça-feira, depois de um trânsito de 3 horas parado num acidente, numa viagem de 12 horas. E aí, o resfriado atacou os convidados. Teve uma conversa aqui que até peço desculpa. Teve que ser de máscara. Peço desculpa aqui na gravação pro Thiago Fernandes, porque eu já falei com ele pessoalmente que me deu um sono no meio. Eu tava tomando remédio e eu comecei a ficar cambaleando aqui na câmera. Eu tenho que editar, mas vamos lá, Talan, faça as nossas chamadas. Mas o que me chama a atenção antes de fazer as chamadas é que nós já estamos entrando na metade do ano. Sim. O projeto iniciou, né, no início de 2024. Janeiro o estúdio, né? Fevereiro as gravações. Exatamente. E graças a Deus aí, recebendo muito conteúdo, muita experiência, muito convidado bacana. E hoje... na verdade não, né? Foi em dezembro que nós fizemos o estúdio. Em janeiro a gente fez as primeiras gravações, não ficou legal, a gente cancelou, refizemos algumas. E aí estamos chegando à metade do ano e vamos seguir com um compromisso que a gente firmou lá no início do ano, final do ano passado, 2023, que é trazer pessoas, trazer convidados para contar suas histórias. Mas sempre lembrando que para essas histórias chegarem ao público ideal, ao público que possa ajudar, possa usar como referência, você que está aí no outro lado da tela deve compartilhar, deve curtir, deve comentar nas redes sociais, deve nos seguir, né? Hoje a gente está no LinkedIn, no YouTube. O YouTube é a principal ferramenta hoje que a gente está usando os vídeos. Lá no YouTube, inclusive, existe a possibilidade de comentar, e isso é sempre bem visto, porque o convidado fica feliz, porque vê as pessoas deixando uma mensagem legal. Além disso, a gente também está publicando alguns cortes, algumas falas que se destacam no TikTok, no Instagram, que são as redes sociais aí mais usadas no nosso dia a dia. Então, Helder, como de costume, apresente o nosso convidado, ele que é um jovem que... Jovem talento que está na logística aí. Quis mudar de área aí. Que já, em algum momento, alguma passagem, já fizemos alguns encontros, alguns trabalhos juntos. Faça a sala aí, as boas-vindas ao nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Luiz Koch, gestor de Customer Service na Softs. Nós nos conhecemos da Seara, né, o Koch? Recentemente acabou de fazer essa transição de carreira. Sim. A gente vai falar sobre isso. Primeiramente, agradeço ter aceitado o convite, né? Eu te convidei lá no passado ainda, na versão online. E aí acabou que a agenda se concluiu agora na versão presencial, né? Seja muito bem-vindo, espero que a gente possa relembrar algumas histórias aí e bater um papo agradável aqui. Com certeza. Obrigado, Helder, Tailan, pelo convite, né? Desde já agradeço. É um prazer estar aqui. Acho que é a minha primeira entrevista, é importante falar isso, então sempre tem uma ânsia, né? Um nervosismo natural aí, mas feliz de estar aqui com vocês. Mas não é uma entrevista, é um bate-papo. Né? Só não temos a cerveja aqui. Né? Tem água aqui, poderia ter cerveja na próxima. Inclusive, o nosso convidado aqui recebeu uma caneca já personalizada, com o seu nome. É um presente para você lembrar desse momento aqui que nós vamos ter. Ô Koch, chamar de Koch era assim, né? A gente, na literatura logística, até onde a gente estava falando sobre isso, as pessoas são conhecidas pelo sobrenome, né? O primeiro nome quase ninguém sabe quem é, mas o sobrenome fica marcado. A gente tem aqui o bate-papo com o objetivo de contar histórias e deixar as histórias ecoando pela eternidade da internet, né?
e que em algum momento isso pinga para alguém, o cara ouve uma parte ali que aquilo pode ser interessante, ele entender que está passando por um momento similar, né? E isso seja uma referência, seja um motivo do cara utilizar aquilo como um aprendizado. Sim. E para que isso aconteça, né, a gente precisa saber quem é o Luiz Koch, como surgiu a tua trajetória aí Sim. nessa jornada. Bom, então eu sou o Luiz Koch, né? Tenho 33 anos, nascido e criado em Franco da Rocha, filho da Santino e da Dona Rose. Sou formado em logística e atualmente faço pós-graduação em CS, né? Finalizo agora no meio do ano aí. Mudou a área, daí tá se Agora tem que se especializando. aventar, tem que fazer uma especialização técnica do assunto. Isso é legal. A gente ouviu de convidados aí que sempre vai, aquilo que ele está trabalhando no momento, ele vai se estudando aquela Sim. área para poder se aperfeiçoar, Sim. né? Legal, Franco da Rocha, eu já passei muito ali, indo embora da Seara lá para Minas. Né? Pra quem não sabe, Perus, Franco da Caíros. Rocha fica em E eu São digo, Paulo, né? Grande Grande São Paulo. Grande Franco São da Paulo. Rocha fica localizado na Grande São Paulo. Sim, Já morei um período fora dali, que eu vou contar aí no traje, na nossa conversa ao longo Sim. dela, um pouquinho desse pedaço legal. da minha vida fora ali. Mas como que começou a tua carreira, Coque, né? Eu te conheci em 2015, Sim, a gente se conheceu num período conturbado, né? Não foi legal nosso relacionamento no começo, nós vamos falar sobre isso, que foi muito legal essa história. Mas como que começou a tua jornada até Sim. chegar à logística na sua vida? Bom, então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Mais ou menos quando eu tinha 14 anos de idade. Na época, meus pais decidiram abrir uma loja e era uma loja de papelaria, né? E aí a gente abriu Isso em Franco da Rocha. isso em Franco da Rocha. Minha mãe sempre foi empreendedora, né? Ela trouxe isso do pai dela, de ter, né, esse trabalho de ser empreendedora, essa cultura. E aí ela sempre trabalhou por conta própria, ela tinha uma oficina de costura, e aí a gente viu essa oportunidade de abrir essa loja e ela decidiu abrir essa loja de papelaria, então a gente começou a trabalhar lá. Posterior a isso, né, aí a papelaria não deu muito certo, 2 anos depois a gente acabou tomando a decisão de fechar a papelaria, e aí eu já tinha, né, 16 para 17 anos, aí eu estava finalizando a escola. Quando eu completei 18 anos, a primeira coisa que eu queria fazer era procurar um emprego, Não aguentava mais. porque eu queria trabalhar, ganhar meu dinheiro. E acho que por muita referência também dela, né, de correr atrás dela, do meu pai. E aí eu fui pro mercado de trabalho, consegui um emprego que é até engraçado essa história, que foi num telemarketing. Na época era Contax. Contax. Isso. Aí eu fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo, fui contratado, levei a minha carteira para ser registrado, que naquela época a gente levava a carteira, hoje é digital, né? Hoje é digital. Os caras nem pedem não pedem nem diploma, na verdade. Sim, não pede mais nada. E aí eu levei minha carteira, fui registrado, comecei na integração no primeiro dia. Nisso eu também tinha ido fazer um outro processo seletivo em uma outra empresa, que era a Natura, porém era temporário. No primeiro dia, no segundo dia de trabalho lá na Contax, eu recebi o chamado da Natura dizendo que eu tinha sido aprovado no processo seletivo também. E aí, assim, na época eu ia ganhar o dobro na Natura, e daí eu fui lá pedir as contas na Contax e fui pra Natura. Com quanto tempo? Com 3 dias de 3 emprego. Aí eu fui. Mas eu imagino até que o telemarketing ele já esperava isso, né? O giro deve ser muito alto, muito louco. Mas esse eu não universo. esperava que isso fosse durar tão pouco tempo, né? Mas tem uma passagem lá de telemarketing no começo da minha carreira. O meu primeiro registro, inclusive, é de 3 dias no telemarketing. Depois eu fui para a Natura. Era um trabalho na operação. Porém, eu entendia que eu queria ganhar mais dinheiro, né? Sim. Eu pensava nisso na época. Era o dobro também do salário, apesar de ser um trabalho temporário, mas eu falei assim, acho que eu ia trabalhar numa empresa grande, acho que eu posso ter um futuro próspero, enfim. Sim. Passou o tempo de temporário e aí não foi aprovado, não foi efetivado, né, na Natura. E aí fui pro mercado. Passou 20 dias, eu consegui um emprego na farmácia. E aí ali eu fiquei 2 anos e pouquinho, mais ou menos. Quanto tempo tu trabalhou na Natura? Acho que foram 3, 4 meses, que era um contrato mesmo de E aí, o que temporário. tu desempenhava lá? Tu falou que era
Era operação, produção, né? na Na operação, produção. sim. A gente... Lá em Cajamar, né? Lá em Cajamar, né? Aqui em Cajamar, perto. Aqui. Quem quer chamar? São quase lá. Era o CD deles com fábrica, né? Eu trabalhava na fábrica de cremes, que chamava. Então eles faziam ali na produção, fazia toda a produção de creme e aí eu fazia a paletização do final da linha mesmo. Então Sim. tinha operações, tinha máquinas, né, que já era bem automatizadas naquela época, mas tinha máquina, mas mesmo assim a paletização Tinha do o processo final ainda manual. você fazia. Então a gente fazia a paletização desse item, aí depois ele ia para uma máquina que fazia o stretch automático, o operador de empilhadeira levava lá pro transelevador deles, que daí já era um processo todo automatizado. Isso é o que eu fazia na Natura. Aí fui para a farmácia como operador de caixa. Comecei lá fazendo atendimento no caixa, fiquei quase 2 anos e aí fui para várias lojas, né? Porque na época Qual a que era a rede rede? era a rede Bifarma. Bifarma. Fiquei bastante tempo lá, fui várias lojas e aí depois eu saí e aí começa a minha carreira na logística. E aí eu saí de lá, eu fiquei uns acho que 45 dias desempregado também, eu consegui um emprego na BRF. E aí minha prima trabalhava na época, Em me qual? No indicou CD? no CD de... Na verdade era TSP, né, da Vila Anastácio na época, eles tinham ainda. Isso foi em 2011, mais ou menos, para 2012. Eles tinham acabado de fazer a fusão, então a BRF estava, aliás, a Sadia estava se tornando BRF, que a Perdigão tinha acabado de comprar. E aí eu passei no processo seletivo, fui contratado. Na época eles não tinham vaga, eu fui contratado como terceiro. Sim. É até uma história curiosa, porque que eu vou falar sobre isso. E aí eu comecei trabalhando no monitoramento de entrega. Foi a minha primeira experiência com a logística, então eu não conhecia nada de logística, trabalhava atendendo o cliente no caixa, né, cobrando, fazendo Monitorava cobrança. por qual software lá na época? Angiolira. Angiolira, né? Monitorava pelo Angiolira. Fazia todo o acompanhamento pelo Angiolira na época. E aí, dali da Anastácio, depois a BRF tomou a decisão de fechar, porque na verdade, quando eles fizeram a fusão, ali eles já tinham tirado todo o escritório, então só tinha ficado uma parte do TSP e depois eles iam migrar esse TSP para outros TSPs em São Paulo. De lá a gente foi para Barueri, de Barueri a gente foi para Taipas, de Taipas a gente foi para Caieiras. Ficou rodando. Ficou rodando, E nessa época aí, tu monitorava quantos carros? Helder, de verdade, assim, sendo sincero, eu não me lembro, mas eu acho que era mais de 20 carros. Mais de 20 Então carros. aquilo que a gente implementou como padrão não estava fora Não do tava fora, contexto. Era mais de 20 carros. E aí rodou esses lugares aí com o TSP. Sim, aí depois do TSP de Caieiras, o meu gestor da época, ele saiu e foi para trabalhar na JBS e me convidou. E aí eu fui, fiz a entrevista lá, fiz o processo seletivo todo na JBS, que era a Seara na época. Sim. Pedi minhas contas e fui. Que ano? Isso em 2013, final de 2013, em dezembro de 2013. Inclusive, o gerente da época do CD era o Luiz Simoni. E aí o Simoni falou assim, vê se ele vai querer começar agora em dezembro, você não, deixa para começar em janeiro, porque já era depois do dia 16, tipo, de dezembro, não tinha muito o que fazer. Aí ele falou assim, vai chegar aqui até pegar tudo, né, vai demorar. Aí falou pro Mendes, o Mendes falou, não, tudo bem, pode ficar então pro dia 1º. Aí eu já tinha feito o processo, estava tudo certo. Tinha pedido as minhas contas, falei assim, vou passar o final de ano em casa e janeirão começo diferente, né, no trabalho novo. Com o pé direito. Sim. A JBS também tinha acabado de comprar a Seara. Eu gosto de passar por empresas que têm fusão. Bem no momento da fusão, inclusive. E aí, em janeiro, a menina entrou em contato comigo e falou assim, Luiz, a gente está com a migração da Seara para a JBS e as vagas, elas estão paralisadas. Então, você vai ter que esperar um pouquinho mais. Eu falei, tudo bem. Nesse esperar um pouquinho mais, duraram 4 meses. E eu fui contratado no dia 23 de 4 de 2014. Se você toma a decisão de entrar ali na data anterior... Eu tinha sido contratado em dezembro. De imediato. Exato. E aí tu não foi esperar... E tu ficou com medo? Com certeza, né? E aí, porque passava 1 mês, 2 meses, e aí a empresa falando, não, a gente vai e tal, mas
você vai ficando sem dinheiro, porque você tinha pedido as contas, não tinha nenhum real mais. Mas não- estava acreditando mas também tava no gestor, né? Tava acreditando também no gestor que tinha me falado, não, tá tudo certo, a hora que a vaga liberar a gente vai contratar, mas isso durou 4 meses, e aí gera uma Isso ânsia, é, uma... isso é diferente. Sim, pois é. Mas deu tudo certo, né? Em 23 do 4 de 2014 eu fui contratado na Seara. E aí, de lá eu fui ser líder do monitoramento, né? Então, já tinha uma experiência no monitoramento, o Menderson me colocou lá na época. E na época já entrei como desafio de cuidar de um TSP. E a gente tava abrindo um TSP na Zona Leste. Eu Era um lembro dos desse. principais... Era o único TSP, na verdade, de São Paulo, porque não tinha outro, só era mais Confiança e log, né? a Confiança e Log, exato. Eu fui lá. Eu Foi? me lembro, era uma janelinha assim. Aham. Eu Bem lembro. pequenininho, era para atender era para atender a região da Zona Leste. Eu lembro desse TSP. E aí a gente ficou lá mais ou menos desde que eu entrei, que foi em abril, até setembro, outubro, mais ou menos, uns 6 meses. E aí a empresa entendeu, né, que os cálculos eram muito caros para atender Sim. um TSP tão perto do CD em Anguera, então o custo não era viável. A gente estava pagando muito caro para operar e a gente não compensava. Então decidiu fechar e eu voltei a trabalhar no CD. Para mim era bom, porque lá era muito mais longe da minha casa. Tu tinha que Então, bem atravessar toda a próximo. marginal. toda marginal, exato, para chegar. E aí eu fiquei ali como líder do monitoramento. Então, apesar de estar como líder, você não é gestor ainda, né? Você Sim. só tem uma referência de suporte. E uma responsabilidade. E uma também. responsabilidade, exato. Só é o mais cobrado da turma. Apanha muito. Sim. E aí eu fiquei ali no monitoramento ainda mais um período e depois surgiu uma oportunidade de ir para o CX, né? Que era uma área de planejamento, de projetos, né? De que a gente chamava de Centro de Inovação e Excelência, que foi quando eu conheci o Helder Foi quando a aí. gente começou a conviver, né? Conhecer, a gente tinha se conhecido antes. Ele não quer contar essa história, mas eu vou contar aqui. Eu lembro que eu cheguei lá em fevereiro de 2015, eu acho. E aí vocês tinham nascido junto com praticamente a plantação da Ravex, né? Sim, E eu entrei com a incumbência de fazer o sistema funcionar. E eu ia no monitoramento com frequência. E ele era o líder do monitoramento. E eu chegava lá, mas tá errado isso aqui tem que fazer dessa forma. E os POs ali, os materiais de padrão. E criou-se uma birra, né, do time todo. O time via eu entrando, puta que pariu, já veio esse careca. Vem lá Né? chato. E aí já vem um chato. E aí eu lembro que rolou nessa época, eu acho que eu tava trabalhando uns 3 meses. Uns 3 meses eu tava trabalhando ali já. O Simoni ofereceu uma vaga de supervisor para fazer a divisão de equipe. Era o Mendelssohn, né? sim. Era a divisão de equipe de monitoramento. O Mendelssohn ia tratar uma parte e era para mim tratar outra parte. Eu passei uma semana acompanhando a operação, fui pro armazém, ia para um lugar para o outro, e eu senti o clima do time me olhando com aquele ar estranho. O pessoal não, não era muito fã da ideia, tinha essa, né, desconforto, na a verdade, maioria né? do Da time que troca. estava ali, acho que veio tudo da transição, né, Muita gente veio da tudo. Marfrig, porque a Marfrig tava com a Seara, né, antes da Mas eu JBS, digo a né? equipe em si, né? Vocês eram. Tinha uma turma que era da BRF, né? Tinha a Adriana Tinha que trabalhava lá, também, que era da uma Ravex, né? equipe que trabalhou na BRF e tava lá. E estava lá. Então eu senti que eu estava entrando num ambiente que eu não era uma coisa que eu queria, mas eu fui convidado e eu Sim. aprendi que na logística, às vezes, né, para você se desenvolver, você tem que aceitar os convites. Eu digo que é os pedágios. Os pedágios, né, são pedágios caros, às vezes, que você se sacrifica para poder atender Sim. aquilo. E eu já tinha na mente que quando você diz não, algumas portas se fecham. E eu fiquei, né, entre a cruz e a espada naquela situação. E eu lembro que eu cheguei um dia e falei pro Simoni, cara, eu acho que não vai dar certo, porque eu morava em São Paulo, mas todo final de semana eu ia para Minas, porque a família estava em Minas. E o tipo da operação ia ter sábado que eu ia virar ali, Sim. não ia ter como voltar, né? Daí eu expliquei, ele acabou concordando, eu acho que nem
passou um tempo que depois entrou o André Lima, né? Que daí dividiu, Sim, entrou outro de fora, mas o André entrou. Lima já era conhecido também da galera, acho que se Uhum. enturmou e beleza. Aí quando ele foi pro CX, sentamos de frente a frente. Frente a frente. É como nós estamos aqui agora. Pois é, exatamente, mesmo posicionamento aqui. E aí eu acho que você se surpreendeu, talvez, de conhecer a outra versão, né? Não do cara que Sim. cobrava, e a gente sempre se deu bem. Mas prossiga com a sua história, senão você não estaria aqui hoje também, né? Pois é, com certeza. Não Esse é teria um ponto aceitado o legal. convite se tivesse tido uma rixa lá atrás, mas não, nunca teve, pelo contrário. Era falta de conhecimento, né? De percepção. É a maturidade também, né? Porque, Maturidade também. existe essa questão de, pô, vai pegar o que é meu, né? Existe a Uhum. ideia de, pô, o cara entrou aqui agora, já vai pegar o que é meu, dividir meu time. Eu lembro Sim. que até tinham separado quem que era a tua equipe e quem que era a minha, Sim, né? tinha Aí uma equipe. você via a cara de tristeza das meninas que ia ficar com outro time. Foi muito legal. Não foi gostoso isso, mas é Faz uma parte, é experiência, né? histórias. Mas vamos lá. E aí? E aí fui pro CX, né? E aí eu tinha o desafio de cuidar do programa de excelência da logística, né? Que era, tinha vários pilares, né? Acho que são 6 pilares. Ou- E aí cada pilar tinha a sua responsabilidade e eu cuidava do pilar gente gestão quando eu iniciei. Então, na verdade, a gente tinha implantado só o programa de excelência que tinha sido pago uma consultoria na época, somente no CD em Anguera, e isso a gente tinha o Replicou. desafio de replicar para todos os CDs do Brasil, que na época acho que eram 12, 13. 14, né? É. Eram 14. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Então, eu acho que foi um dos grandes desafios, assim, sabe? Como profissional e também é a chave de virada da minha carreira para abertura do conhecimento do todo. Sim. Porque quando eu comecei a trabalhar na logística e até aquele momento, eu só tinha o olhar do CD, de um lugar, de um Do monitoramento, caminhãozinho de fazendo um caminhão, entrega, exato. tratar o indicador dele, devolução, reentrega, Isso, nota e acabava naquilo, né? exato. E aí quando eu fui para o CX, que aí você se depara que você tem um mundo fora do CD que você está atualmente, e aí você começa a se descobrir totalmente diferente, porque daí é muita coisa para cuidar, é muita gente para olhar, os desafios se triplicam, né? Uhum. E acho que isso foi o maior assim desafio da carreira, do primeiro pontapé da carreira, né? Para virada de chave mesmo, da percepção de um olhar mais crítico, um olhar do todo, né? De conhecer o mundo fora e acho que também abrir os horizontes. Sim. E E foi aí, quanto tempo de sexo? Porque daí eu saí, você praticamente sim. herdou as minhas atribuições. Exato. Aí eu fiquei cuidando do programa de excelência junto, regente de gestão, e depois assumi a parte da distribuição. Foi quando o Elder saiu, você saiu em 2016, fiquei 2016? quase 2 anos, foi Isso. pouco. E eu tinha entrado fazia o quê? 2015 para 16. Sim. Você entrou no lugar da Paula, né? A Paula É, Teixeira saiu, ela cuidava de gestão. sim. Era ela? É, acho que Acho era que era ela que ela. cuidava de E gestão. aí eu fiquei lá com o pilar de distribuição, e daí a gente vai viajando o Brasil inteiro, implantando. Na época a gente não tinha o programa Ravex, ele não tinha nas fábricas e a Seara tinha acabado de começar a implantar o varejo de fábrica. E aí começou a implantar o Sim. sistema de monitoramento nas fábricas também. E aí vai viajar para a fábrica no Brasil inteiro, então outros desafios, né? E aí foi bem bacana assim, esse período. E até que em uma das fábricas que eu passei, que foi em Amparo, em 2018, em 2017, na verdade, a gente fez a implantação do varejo lá, e aí eu conheci o Leandro, e o Leandro me convidou para ir ser supervisor de Amparo, do transporte. E aí foi mais um passo aí da minha carreira. Aí tu E saiu do CX e foi. aí eu saí de analista mesmo para ser supervisor. E aí Caraca. fiz essa mudança. Aí eu saí da casa da minha mãe, né, e fui morar sozinho lá em Amparo, em Ah, pertinho 2018. também, né? Era perto, uma hora e meia mais ou menos Qual de Leandro? viagem. Leandro Moreira, Leandro Moreira? Não me não recordo desse. recorda dele? É que tinha o Belo e tinha o. Como é que chamava o outro Leandro ali? Tá na Smart logo lá, né? Leandro Luiz. Leandro Ah, o Luiz, Leandro Leandro Luiz. Belo, esse Leandro Moreira eu não É. conheci. Ele tá atualmente na Seara ainda. É, E aí eu fui trabalhar com ele lá em Amparo, e aí tinha grandes desafios lá, porque o varejo tava meio conturbado, então, e aí foi bastante desafiador,
principalmente liderar pessoas, né? Que eu acho que é o principal desafio de qualquer líder. Sim. E aí você se deparar que agora antigamente a gente era líder, mas você não tinha o cargo de fato, Você não né? tinha Agora, autonomia não sobre tinha, a pessoa, né? exato. Aí agora era o momento de realmente as pessoas iam responder para mim hierarquicamente. E aí eu vou até contar um pedaço dessa parte, que quando eu cheguei, tinha pessoas que não aceitou a minha chegada, que é um desafio, né? Sim. E aí você tem que conquistar. Tu acha Inclusive que um tem pouco do motivo é pela idade, ser jovem? O que que tu acha que... Eu acho que tinha um pouco de tudo. Acho que talvez um pouco às vezes o momento que estava crítico, então as pessoas estavam às vezes estressadas, cansadas do trabalho, da rotina, que, né, trabalhar na fábrica também é um horizonte totalmente diferente, né? É um puta desafio, assim, é uma vida muito diferente da logística do CD. Então acho que isso também é um grande desafio. Mas eu acho que talvez um dos principais motivos, e é o que ao longo das histórias que a gente ouve, eu acho que quando e é isso é o que aconteceu comigo também, você chega no ambiente, ali tem gente que se sentia preparada para aquilo. E às vezes as pessoas ficam frustradas de não receber a oportunidade, né? E aí você era um cara de outra cidade, novo, que estava chegando num ambiente Sim. que tinha gente que já conhecia aquilo, não recebeu a oportunidade. E isso eu acho que é um dos maiores motivos das vezes o time sentir esse clima de racha, E né? assim, eu tava chegando numa fábrica que, assim, eu conhecia um pouco da logística, conhecia do transporte, do monitoramento, mas até então eu não conhecia de fábrica, né? Fábrica para mim era um mundo novo. Trabalhar com expedição e transferência, isso era novo para mim. E aí eu tinha o desafio do varejo, que era mais confortável para mim. Mas tinha as outras pessoas que faziam esse outro trabalho que também ia ficar comigo, né? Consequentemente. E aí uma dessas pessoas era o Juninho. E aí, se ele assistir esse podcast, que depois eu vou mandar para ele, eu vou falar. Ele foi a pessoa, assim, mais desafiadora na minha carreira como profissional, no sentido porque ele não olhava na minha cara. Capaz. E aí a gente tinha, assim, sabe, dificuldade para lidar. Só que o Elder me conhece há bastante tempo, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila de lidar e tal. Eu sou muito teimoso. Eu digo que isso uma qualidade e um defeito, né? Eu tenho que ver para crer. Então, tem coisas que a gente quebra a cara, naturalmente, mas tem coisas que é bom, né? Porque você vai lá, se desafia e você entende melhor daquilo para você realmente desvendar, né? Aquilo. E aí, assim, trabalhando no dia a dia, e quando eu saí de lá, ele se tornou, assim, meu amigo, meu colega, né? Ele já tinha mudado a percepção dele comigo, sabe? Porque ele chegou lá achando que eu queria mudar tudo as coisas e que tudo que é aquela coisa assim, isso sempre foi assim, não vai mudar. Mas fala, e aí você traz uma visão de fora, fala, não, mas vamos pensar assim, mas vamos tentar fazer de diferente. E aí ele saiu de lá, a gente se tornou parceiro. E aí ele reconheceu que tinha É um trabalho de situações conquista, de né? conquista. Isso é legal. Situações que realmente ele errou, né, como pessoa, e eu também talvez possa ter errado em algumas situações, que né, ninguém é perfeito, mas assim, no final deu tudo certo, né? Então foi uma conquista de liderança muito positiva. E tu viveu o que eu vivi, né? Consequentemente, tipo, eu tive uma experiência negativa ali por um período que Uhum, a gente superou e depois tu viveu isso e superou também, porque sim, isso eu acho que é que vale das experiências contadas, porque nesse momento deve ter muita gente passando por isso, uma transição, o cara tá sofrendo uma nova liderança, uhum, mudança de cargo, etc. Às vezes o profissional ele pode achar que aquilo é o fim e é só uma questão às vezes de abertura, de entender todos têm o objetivo de estar empregado, trabalhando, sim, querem se desenvolver, mas você precisa às vezes respeitar o espaço e a oportunidade que foi dado para o outro. É só isso, com né? certeza. E aí, depois disso, depois de Amparo, em 2019, eu voltei pro CD em Anguera. E aí foi quando eu comecei a atuar mais próximo do comercial, né? Porque até então a gente trabalhava muito próximo do comercial, mas muito em função da logística. E aí foi quando eu comecei a trabalhar mais próximo do comercial, que a gente tinha o desafio da venda direta. E aí a gente tinha alguns desafios de volume, de aumentar volume. E aí tinha uma equipe lá que a gente
também tinha um problema de comunicação e um ambiente bem conturbado, vamos colocar. As pessoas tinham um relacionamento que não era muito próximo. E eu sempre fui essa pessoa de aproximar, sabe? Eu sempre fui esse tipo de pessoa que eu gostava de deixar o relacionamento leve, que eu acho que a conversa é muito melhor do que a briga. Eu acho que a discussão saudável, ela é válida. Discutir sobre os temas é válido, mas eu acho que a gente tem que trabalhar num ambiente que a gente fique confortável, a gente fique saudável. Então, eu sempre preguei isso para todo mundo. E tem Sim. gente que não gosta, né, desse ambiente positivo. Que às vezes a pessoa se irrita, mas na verdade é porque às vezes ela não viveu isso ainda. Quando ela vive, ela fala, nossa, é muito melhor eu trabalhar num ambiente leve, né, que as pessoas conversam, que as pessoas têm uma relação. E aí isso é muito de mim mesmo. Acho que eu sempre levei isso. E aí foi muito bom. Aí depois que eu passei por esse período aí que era a venda direta que eu cuidava, Mas junto essa questão com. da venda direta era ligado ao comercial ou à logística? Ou Era ligado à logística. à logística. Porém, a gente tinha muito contato com o comercial. E aí era na primária ou era no varejo ali, na operação de distribuição? Era dentro do planejamento e distribuição, na verdade. Não era nem no customer e nem era. Mas era assim, ó, a venda direta, ela é um braço do customer, que hoje, que depois ela foi para dentro do customer, isso. E Isso recebe lá um na apoio do Seara. longo, né? E recebe um apoio do longo, porque a gente fazia a venda direta saindo da fábrica direto para o cliente, só que muitas vezes, quando você não tinha o 100% da carreta cheia, você completava com transferência de abastecimento. Sim. E aí você tinha que ser apoiado pelo planejamento e distribuição, né? Do produto. Eu prestei consultoria para uma transportadora que fazia essa operação lá de amparo lá na venda direta e aí não passava eles foram contratados pela mesa, mas tudo era tratado lá direto, dava um rolo de divergência, era bem louco esse processo aí. Sim. E aí Aí depois eu comecei nessa atuação e daí depois eu saí da venda direta e fui cuidar de cliente mesmo. Aí bem próximo do comercial. Fiquei ali quase um ano cuidando do comercial e depois eu fui promovido a coordenador de Customer Service. E aí Aí chegou no no momento que CDA eu Anguera. estava. Chegou no momento da minha carreira Aí que eu voltou pro comecei. CDA Anguera, né? Já estava no CDA, isso. Quando eu fui para venda direta, que é 2018, 2019, eu fui para o CDA Anguera. Voltou Deixa eu para fazer uma casa. pergunta, uma curiosidade, Sim. né? Quais são as características do customer service? Como é o dia a dia de quem trabalha nesse setor? Eu digo assim, ó, o customer, ele é a principal área de relacionamento. E ele é a venda, aliás, o customer, ele é a venda do cliente dentro da empresa. Então Tá. você tem um cliente que você cuida e você tem que vender esse cliente para o transporte, para a área de planejamento, né, propriamente para o comercial, né, dizendo para ele, ó, a gente tem que liberar o preço, a gente tem que deixar o cliente com o crédito ok. Então, assim, o customer, ele faz esse relacionamento ser firmado dentro da empresa. E aí, o principal desafio do customer é o relacionamento que a gente vendido como empresa para o cliente mesmo, de fato. Então, o cliente tem que olhar para a gente e falar, poxa, essa indústria, ela me atende bem porque ela briga por mim lá dentro, entendeu? Então, meio que você seria um personagem, né, fictício do cliente dentro da própria indústria, né? Você, às Exato. vezes, briga com a tua própria empresa em prol Em prol do do cliente. cliente. A gente tem que pensar que o cliente a gente tem que colocar o cliente no centro e falar assim, como que eu atendo melhor ele, né? Se eu vou atender melhor ele mudando a logística, porque, por exemplo, a gente tem uma operação diferenciada para atender uma possível demanda, né? Então você tem que ir lá na logística e falar, tem que vender aquilo para a logística. Falar assim, ó, para atender esse cliente bem, a gente vai precisar mudar. Se uma roteirização acontece o corte X horário, não vai poder mais acontecer, tem que fazer isso antes, tem Entendi. que carregar de um jeito diferente, tem que ter uma operação dedicada para atender esse cliente. Então, tudo isso tá É meio estratégia. relacionado ali no customer, E né? deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é o perfil desses clientes que entram nesse setor do customer service? Você só tem grandes contas, grandes redes, ou vai até o cara da esquina ali da padaria? Como que é o Na perfil? verdade, quando você pensa no customer, você tem que pensar que ele deveria estar 100%. Todos os clientes Sim. deveriam estar dentro do customer service. Porém, tem algumas empresas que não está uma parte deles. Os clientes menores não são atendidos
por essa performática, né? Porque você talvez não tenha tanto contato. E aí você pega os clientes high e low e coloca tudo para pessoas dedicadas para fazer esse atendimento, para dar um serviço e uma qualidade melhor. E os clientes menores têm pessoas atendendo, porém não tem esse relacionamento tão próximo, né? E outras, tem mais duas perguntas. Existe algum tipo de indicador que é medido no setor do customer service e quais seriam esses os Sim. indicadores? Os dois principais indicadores medidos pelo customer hoje é o TIF e o fill rate. O fill rate é o volume atendido do pedido que o cliente comprou. E a OTIF, ela mede tanto o volume quanto o tempo, né? Se ele foi atendido dentro do prazo ou não. Que é on time e full. Entendi, perfeito. E a última pergunta faz parte da estratégia você ir às vezes visitar o cliente, ir na base do cliente, Total. conhecer a empresa, como que é o dia a dia nesse aspecto? Total, faz total parte, porque hoje, por a gente ter que estreitar o relacionamento com o cliente, muitas vezes a gente precisa estar dentro dele para entender as dificuldades que ele tem, né, como no recebimento dos nossos produtos, e às vezes a gente também, a indústria, ela não é perfeita, ela tem N fatores de erros ou dificuldades de Desafios. atendimentos, de desafios, e que a gente precisa sentar com o cliente, expor os nossos problemas, encontrar um meio termo para que os dois fiquem satisfeitos. Exemplo, você compra hoje toda semana, mas tem um produto que eu não produzo toda semana, eu só consigo, e eu não consigo segregar esse produto dentro do meu estoque. Então eu preciso que você faça uma cobertura maior, né, de 15 dias, e aí você adequa isso junto com o cliente. Preciso que você compre isso diferente para me trazer de fábrica com um shelf melhor para você. Tudo isso são coisas que a gente consegue negociar junto ao cliente e olhar a previsão de demanda dele, quanto que ele tem uma perspectiva de compra para o próximo mês, adequar esse plano de produção dentro da empresa para que a gente consiga atender ele, não ter falta de estoque, né? Então, tem lugares que a gente tem a visão do estoque do cliente, tem clientes que nos dá essa abertura e tem clientes que não têm essa abertura porque não tem toda essa Não está não estruturado está para isso. estruturado para isso, né? E aí você tem que achar maneiras para que você se relacione com ele e atenda ele de formas diferentes. Mais uma pergunta que foi surgindo. Claro, Quer pode que eu perguntar. Não, mas eu gostei do tema, é muito legal. Pensa assim, um cliente, uma estrutura de customer assim, você, pelo que está sinalizando, estava localizado em São Paulo. Sim. Normalmente, você centraliza na cidade de São Paulo e atende o Brasil inteiro, ou ele é regional? Eu vou ter um setor do customer service lá nos clientes do sul, vou ter um no norte, no nordeste, como que é feita essa Varia muito separação? de indústria para indústria, né? Na Seara, a gente tinha alguns customers que eles estavam regionalizados. E uma grande parte da estrutura estava centralizada em São Paulo, atendendo grandes contas, porque a gente tem uma central aqui também. Tá, e a última, prometo. É, Mas não é uma regra, né? tá. Entende? Acho que cada É uma estratégia. indústria vai entender a sua particularidade, Pode entender. perguntar, fica à vontade. Desculpa aí. Desculpa aí. Empolgou. Pode voltar depois. Não, a última dúvida é como que analistas, imagino eu, que compõem esse setor, Sim. com uma grande conta, um analista, quantas grandes contas ele consegue comportar, administrar no seu dia a dia? Depende muito do que a gente vai ter de abertura com esse cliente. Então, quando a gente tem clientes de grandes contas, né, que você precisa ter um implante que a gente chama, que é uma pessoa alocada junto com esse cliente, que daí ele faz todo esse olhar de planejamento e demanda, porque esse cliente nos dá essa abertura. Geralmente você tem duas pessoas para atender uma conta só. Uma pessoa olhando só a carteira de pedidos, fazendo essa tratativa interna, e outra pessoa olhando a carteira matricial, mas em relacionamento com o cliente, planejando coisas diferentes, montando estratégias para atender ele melhor. Entendi. Helder, pode voltar para a entrevista E agora? aí? Só retornando aqui, pessoal. Tu falou aí, né, sobre o customer é o cara que briga pelo cliente. Na prática, né, ou pelo menos teoria ou prática, existe o vendedor, o comercial, que ele Sim. já atua Junto ao cliente. junto ao cliente, mas de certa forma o comercial ele tem um interesse que é a venda. Exato. O papel do customer, ele tem um interesse da venda, mas ele quer que a venda seja saudável para a logística e para o cliente. Sim. Pensando na companhia, no caso. Exato. É interessante isso. Ele é
você deixar a venda perfeita, né? Sim. Vamos colocar assim. Quanto mais perfeito aquela venda, que você vai entregar bem, você vai ter um custo bom, você vai conseguir melhorar tudo isso e o cliente vai sair satisfeito no final, né? Acho que esse é o Na, grande intuito. na rotina diária, né? Você pegando dentro da logística, a logística ela tem, né? O pessoal da roteirização tem um trabalho muito grande, muitas das vezes, de adequar malha, grade, Uhum, e sofre por isso, porque ele está, às vezes, muitas das vezes, aplicando isso com base nos números de execução, né? exato. Ele pega um número de entrega, analisa toda aquela história e vai lá e propõe a grade. O customer ele consegue fazer isso de uma maneira carinhosa, sem a pressão do número torto ali do final Uhum, das contas, baseado na própria condição do cliente, né? Você continua sendo um comprador, vai receber seu produto em grande volume, vai diminuir tempo disso, então é praticamente um setor que se comunica com o cliente, com a logística, com o pessoal de planejamento, planejamento. exato. Produção e tudo. Né, falando um pouquinho de setor, né? O customer service, assim como a gente ouve falar muito do sucesso do cliente na literatura de pós-venda, de Sim. outras coisas, ele é recente, né? Ali na Seara, no período que você estava, já existia o setor, passaram grandes nomes ali Uhum. que eu me recordo. Mas como é que era essa transição, o perfil da pessoa? Porque você possivelmente deve ter contratado bastante gente. Você ficou quanto tempo no Customer? Desde 2019, 19 em diante, né? tá quase 5 anos Total no foi Customer. quanto? Total foi o quê? 10 anos de Seara? 10 anos de 10 Seara. anos de Seara. Quantas pessoas tinha no time que você fazia parte do customer? Teve alguns estágios, né? No primeiro estágio, quando eu comecei, eu cuidava só de grandes contas e a gente tinha um time de 6 pessoas. E aí, depois, ele ficou um pouco menor, porque a gente entendeu que a gente não tinha tanta demanda, né? Porque daí, assim, vai muito do que a companhia tá buscando naquele momento. Então, se você tem mais volume, mais dedicação, e aí você vai colocando e alocando as pessoas. E aí depois teve uma época que eu, agora no finalzinho, eu já tava com uma equipe bem maior, quase 10, 12 pessoas, E qual que é o que eu tava cuidando perfil de mais. qual que é o perfil de profissional para o customer? Quando tu fazia as tuas entrevistas, contratava o pessoal, o que que você buscava? Quando a gente vai para o mercado e a gente já busca uma pessoa que já tem uma certa experiência, porque você já vai trabalhar A gente já trabalha com analistas, né? Dificilmente a gente vai contratar um assistente, que daí você vai desenvolver todo o profissional. Mas quando você vai no perfil técnico mesmo, você vai procurar uma pessoa que seja analítica, mas que ela tenha bom relacionamento, que ela sabe conversar, que ela sabe se portar e que, na verdade, assim, quando você vai vender alguma coisa para algum cliente ou falar com ele, você não pode ser ríspido, você não pode ser grosso, você não pode ser mal educado, né? Você tem que saber conversar, tem que saber receber as críticas, né? Às vezes, muitas vezes, engolir o sapo e falar, tá tudo bem, eu vou tratar o que eu tenho para tratar, porque tem cliente. Da mesma forma que a gente trabalha com seres humanos, eles também. E aí tem pessoas que são ótimas, maravilhosas, muito educadas, mas você tem um monte de uma galera aí também que não é. E aí você, como indústria, né, ó, atendendo esse cliente, você não pode, que é aquilo, né? O cliente sempre é a prioridade. Mas você não pode debater muitas vezes em algumas frentes, você não pode falar todas as verdades, né? Você tem que trazer para dentro de casa, Por fazer a isso que eu não lição fico na e linha de frente da minha loja, entendeu? O que, exato, o relacionamento é muito o que eu importante, acho né? fantástico, né, pegando um pouco do gancho do que você está falando, é o perfil das pessoas, né? Que você tem perfil exato para cada Cada função, cada responsabilidade. Na nossa empresa, eu me considero uma pessoa comercial, porque eu tenho uma habilidade, no meu ponto de Uhum. vista, em saber conversar, saber contornar determinadas situações. E em alguns momentos tem aquele cara que é o desenvolvedor do negócio, o cara que cria, mas ele tem um perfil muito técnico. E eu procuro não levar ele em uma negociação, uma apresentação, justamente porque na hora de o cliente fazer alguma pergunta, possa vir aquela resposta seca, né? Um exemplo. Ah, eu consigo fazer essa xícara aqui, essa caneca, um preto. Eu, como comercial, eu já digo, vamos, dá. O cara técnico, não, não dá.
Aí quebra, entendeu? E esse tipo de perfil que É eu acho que deve exatamente ser. isso no customer. Às vezes o cliente chega lá com uma ideia totalmente performática, querendo mudar tudo, né? E aí você fala assim, vou falar pra ele que não dá de cara? Às vezes eu posso, eu nem tentei. Eu acho que tudo na vida é assim também, né? Às vezes você nem tentou e você já fala que não dá. Primeiro vamos entender, vamos ver realmente por que que para ele aquilo é importante, né? E às vezes você tem outros mecanismos para vender a mesma coisa de um viés diferente, né? Ô Isso, Luiz, pode concluir. pegando, Eu vou desculpa, mudar o rumo. pegando novamente o gancho do que ele está falando, assim, isso ocorre muito aqui. Nós temos o central de atendimento na empresa, né? Sim. E aí o que que acontece? Liga os clientes, eu quero um desconto, quero um ajuste na fatura. Muitas vezes o atendente ali, ele não tem o domínio, não tem o conhecimento e, obviamente, às vezes não tem o poder, vamos dizer, não É sei, que a o liberdade. atendimento em si ele acaba trabalhando numa tabela, né? E ele não tem Exatamente. autonomia sobre a Uhum. E tabela, aí tem ele não tem medo. autonomia, exatamente. Aí o que que o atendente acaba, né, às vezes falando? Não, não dá. Beleza. O cliente não quer ouvir aquele não dá. Ele pode Aham. dizer assim: olha, eu não tenho Alçada. autoridade, Uhum. alçada, liberdade para fazer o que você está pedindo. Mas eu sei quem tem. Então eu vou te indicar essa pessoa, eu vou procurar e eu te retorno. É totalmente diferente o Sim, atendimento. Você dá uma outra visão para o cliente. Então, Sim. uma dica que se fosse dar para as pessoas que nos assistem é que quando você se deparar com uma situação que você não tem liberdade, procure contornar a situação, procure ver por outros ângulos. Você simplesmente dizer não gera essa conexão com o outro lado da linha. E aí Uhum. você diga que acaba. dá mesmo que não dá. Não, aí você vai se comprometer, aí já é um problema, né? Mas existem formas de você dizer não. Isso é É, com bem certeza. interessante. Sim. Mas a minha pergunta para ti, ela é um pouco voltada a esse tempo de jornada aí que a gente acompanha, principalmente nas entregas. Na tua visão, por que que existe um problema tão grande, né? Você é o customer, tu se relaciona com o cliente, você está o tempo todo fazendo carinho ali, alinhando as expectativas, e aí do nada tu vai ver lá o longo percurso numa entrega, principalmente nas entregas diretas, venda Uhum. direta, o cara com problema de diária, excedendo o tempo de permanência lá, e aí gera devolução, ou seja, tu alinhou tudo bem estabelecido, chegou, cumpriu a tua OTIF ali e chega lá e dá um pau. O cliente não descarrega. É, porque na tua visão, quais são? Óbvio que isso tudo tem justificativas, tem um plano de ação, motivos, Uhum. etc. Mas o que que faltou nessa No situação? relacionamento, É, por exemplo. Eu acredito que assim, ó, da mesma forma que a gente tem problemas, o cliente também tem. Então, às vezes, não faltou nada do nosso alinhamento de customer com a área dele de atendimento, de planejamento, né? De relacionamento ali daquele pedido. Mas a logística dele talvez não estava tão envolvida quanto deveria, sabe? E aí você tem essa falta de comunicação mesmo deles, né? deles. E aí muitas vezes ele não entende que o fornecedor X é uma prioridade porque você está construindo um relacionamento, porque você está fazendo todo um trabalho dedicado para ele, sabe? E aí você tem que às vezes ligar e falar, ô, me ajuda, porque meu carro tá parado aí já tem um dia, vai para 2 dias de diária, a gente combinou XYZ, ou às vezes tem ações, por exemplo, acontecendo, né? Ações de sellout, ações de merchan, televisão, produtos que ele precisa mesmo receber e às vezes ele mesmo se perde. E Sim. como problemas que toda empresa tem, né? Comunicação Na mesmo. maioria das vezes o relacionamento de CS com o cliente é com o comprador do cliente Não necessariamente. Às vezes ele tem uma área de e supply que também tem faz uma área. esse relacionamento. E aí a gente acaba participando em alguns momentos de negociações junto ao comprador com o comercial para conhecer, estreitar o relacionamento, achar oportunidades de compra, Sim. às vezes de demanda, né? Ah, Aumentar o volume, aqui enfim. né, quando a gente pega histórias que elas vão passando por áreas, eu gosto muito de comparar os sentimentos e a questão do peso, da responsabilidade, né? Sim.
tua história é legal, que ela é uma trajetória de crescimento, né? Isso é bem... É muito daquilo que o pai e a mãe imagina pro filho, né? Ah, ele vai ir para a empresa, vai crescer, vai se desenvolver. Isso aconteceu contigo. Tu foi um cara lá da operação que, na visão nossa que atuamos hoje com implantação de processo, e na época a gente falava isso, né? Sim. O monitoramento é um local para o cara começar e permanecer por um ano, para que ele não surte, não, né? E consiga, tem um shelf life. E consiga, exatamente, não gere situações Desgaste ruins. emocional. Exatamente, a gente sabe que tinha muito problema nessa condição. Uhum. Daí depois tu foi para uma área de projeto, e aí, de fato, a gente sempre cita isso aqui, que a área de projeto, acho que nós falamos com o Thiago, né? Que o projeto você flutua, você conhece várias empresas dentro da empresa, culturas diferentes, pessoas diferentes, isso te abre um norte gigantesco. E aí depois tu muda totalmente, né? Tu vai para um elo de negociação, um elo de mediação, e agora muda de setor, né? Muda de ramo operacional aí, Sim. mas continua. Entendo que você não quer voltar para logística, mirou aí uma parte boa do negócio, né? Sim. Mas na sua visão, das áreas que você atuou, qual é a mais desafiadora e quais são os pesos e medidas que você tem em cada uma delas? Falar a área mais desafiadora é meio difícil, né? Porque é você puxar a sardinha às vezes só para um lado. Eu acho que todas as áreas têm os seus grandes desafios. Sim. Desde o monitoramento, por exemplo, que a pessoa tem um conhecimento às vezes bem Restrito, né? Vamos colocar, porque às vezes ela está iniciando no mercado de trabalho, assim como eu estava na época na logística. É uma Então você porta de pensa, ela tem entrada. um conhecimento muito pequeno do negócio, às vezes ela nem sabe o que é. É diferente de eu pegar, por exemplo, o Helder e falar assim, Helder, monitora esse caminhão. O que ele conhece é muito diferente do que Do que um já viu. assistente, né, um auxiliar ali começou. Então, para ele, naquele momento, é muito desafiador, é muito difícil. Tanto de pressão psicológica, quanto de entender muitas coisas. Então, eu acho que todos os estágios, todo o processo da minha carreira teve os seus picos, né, de desafios. Assim como eu citei, por exemplo, quando eu saí do monitoramento e fui pro, para a área de projetos, né? Entender como toda a cadeia funcionava era um grande desafio, porque é o que você falou, você tem que parar, pensar, raciocinar, colocar a cabeça fora da caixa, falar assim, o que dá para fazer de diferente neste processo? O que pode ser melhorado nesse processo? Às vezes você fica, quando você está na operação, a gente está tão viciado e realmente falta Sim. tempo para você parar e olhar de fora, né? Por que às vezes o consultor ele é tão bom? O Porque consultor, ele não vive aquilo. Ele tá com a mente Ele aberta. tá com a mente aberta. Ele chegou lá e fala assim, não, mas não faz sentido você tá indo nesse caminho aqui, ó. Você tá fazendo uma volta para vai reto, né? O pessoal, às vezes a minha equipe brincava muito comigo, que chegava para conversar e falava assim: "Nossa, Coca, eu tô com um problema XYZ". Eu falava assim: "Mas é só você fazer assim, ó". Aí falava assim: "Meu, como você pensou nisso?". Porque às vezes você não tá lá operando, Sim. né? Você direciona. Então acho que as particularidades, igual quando eu fui para ser supervisor mesmo de fato lá na operação, desafio gigantesco, né, de lidar com uma produção que está empurrando o produto ali que você precisa expedir a todo custo, porque senão a fábrica vai parar e pensa 1 a 2 horas de fábrica parada, é um custo altíssimo. Sim. E liderar pessoas, né? E aí cada E falta estágio, acho caminhão, que o motorista não veio. cada estágio tem os seus desafios e a sua maturidade também mostra os desafios, né? E aí o customer não abandona mais. Não vou dizer que não abandona, porque a gente. Eu sempre digo que eu quero. Eu sempre. Acho que desde pequeno eu sempre quis crescer. Né? Eu fui ambicioso nesse sentido, e acho que é um pouco da minha carreira mostra esse lado de você ter vontade de querer fazer coisas diferentes, de querer mudar. Então eu não posso dizer para você que eu não vou largar o customer, até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu tenho algumas ideias assim na minha cabeça, da onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Mas eu acho que o que eu mais quero fazer agora nesse momento, depois da pós como técnico mesmo, é
um curso ou uma própria pós-graduação, mas muito voltado para a liderança. Sim. Eu quero ser um gestor de pessoas diferentes, sabe? Eu quero ser um líder diferente, eu quero pensar nas pessoas. Principalmente quando você tem uma, uma época onde, né, a gente está vivendo a doença do século, que é a saúde mental. Então, você pensa que líder você quer ser daqui 10 anos? Que líder vai precisar do mercado daqui 10 anos? Sim. Pensando que as pessoas estão passando por sérias dificuldades de saúde mental, e se o gestor não atuar de jeitos diferentes, ou se ele não pensar que você precisa fazer uma gestão inclusiva, que você precisa pensar na etnia, na orientação sexual, e de todos esses fatores que agregam, isso você não vai estar no mercado, sabe? Então, isso é uma coisa que eu quero para mim mesmo, se desafiar neste projeto de vida de ser um líder referência. Interessante. O Coque, e aí nós estamos falando boa parte da permanência na Seara, né? Hoje, nos bastidores ali, nós estávamos comentando que ele está numa nova empresa, né? Sim. Conta um pouco qual que é o seu atual momento e Como foi esse processo de transição? o processo de transição e como é o nome Sim. dessa empresa. Explica um pouco do que ela faz. Bom, então, como eu estava até comentando agora há pouco, que a gente nunca sabe o que vai ficar, né? O que vai acontecer, e a gente tem algumas vontades e alguns desafios, e uma das minhas vontades era mudar o segmento, porque eu queria conhecer e ser um profissional mais Completo, preparado, né? mais Completo. completo para o mercado. Então, a minha principal fator de mudança era que fosse para um segmento diferente. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Softs, que é onde eu estou atualmente. Comecei lá tem poucos dias, tem uma semana. E é uma empresa de celulose, né? Papel, produto acabado e fralda. E aí agora começam os grandes desafios de conhecer esse outro lado, porque toda a minha carreira foi pautada dentro do refrigerado e alimentício. E agora a gente tem um produto que não tem nada a ver com o que você trabalhava antes, né? E aí, assim, ainda estou me familiarizando, né, aos costumes. Num geral, a construção da logística e do customer, ele é muito parecido, né? Você tem um racional, mas o produto é totalmente diferente. Sim. Então, acho que a grande saída da Seara e esse desafio novo era pensando no meu plano de carreira como agregar e ser um profissional mais completo. E lá hoje você já tem um time pronto? O desafio é montar o time? Como que tá o A setor que tu gente tá entrando? tem um time já formado, né? Tem desafios, sempre vai ter desafios, naturalmente, né? É claro que a gente não pode falar exatamente o que Sim, vai sim. acontecer, mas sempre tem coisas para ser ajustadas. A empresa está passando por um processo de transformação também, porque ela adquiriu novas marcas recentemente. Então, acredito que tem toda uma mudança ali de cultura que, como eu Sim. disse lá atrás, que eu gosto de empresas que estão Tem processo em de... processo de Eu não tinha transformação. notado isso. E aí ela também está nesse processo, né, de transformação. E aí quando eu falei para você que eu quis frisar a data da entrada da BRF da BRF para a Seara em 23/4/2014, é muito engraçado, porque quando eu entrei na Sadia, eu entrei como contrato terceiro, porque ela estava também no processo de transição. Então eu fui contratado por uma empresa terceira parceira lá da BRF. E aí o meu contrato aconteceu no dia 22/4/2012. E eu fui contratado na Seara em 23/4/2014. E na agora Softs, eu fui aprovado na Softs em 24, abril, dia 30 de abril. Do Ou 4, seja, mês 4 foi na sequência. É o crescimento. mês Abril. 4 para mim foi uma referência, sabe? Aí você fala, meu Deus, acho que 4 é o momento de mudança, E né? o Todo legal é que abril o ali. número foi crescendo. 23, 22, Mas 23, agora 22, chegou no dia 23, 30, já tem mais um. Acho É, que o mês de abril tem, não 31 sei se agora. tem 31. Não, mas Então, não tem acho nada a ver. que Mas o. questão numerologia aí, quem entende vai saber explicar por que aconteceu tudo isso. Joga na Mega Sena. Joga no bicho, nem pode. Dentro dessa trajetória, né? E aí agora a gente entra em partes legais dos aprendizados, né? Sim. A gente tocou muito projeto legal junto. E você tocou bastante projeto depois, né, com os outros times. Qual que foi o projeto que mais te marcou aí nessa passagem aí da Seara?
Eu acho que o programa de excelência foi um dos projetos que mais marcou, né? Principalmente pelo desafio da magnitude do projeto, da amplitude, né? Porque a gente tinha muito CD para fazer o desenvolvimento e também porque criar o relacionamento com todas essas pessoas ao redor do Brasil inteiro era desafiador, né? Sim. E aí eu brinco que quando teve um processo que eu cuidava da implantação aí do aplicativo do Ravex na Seara, que era fazer com que os vendedores soubessem do aplicativo, né? Que eles pudessem utilizar, porque muitas vezes o vendedor não tinha essa referência do que era, como que fazia para fazer o acompanhamento. Fala do E aí, comercial, né? o comercial é. E aí, saber que você fez um dever, você cumpriu bem o seu trabalho, é porque quando eu estava no Customer até o ano passado, eu recebi a ligação falando que o aplicativo não estava funcionando. É, mas isso aconteceu também comigo. Por muito tempo, As pessoas ligam. aparecia, os caras achavam ali o nome e Sim. você não tinha mais o contato e Uhum. tal, não tava nem na Seara mais, o pessoal Te das chamando, outras né? regiões chamando, não, eu É. preciso de ajuda nisso, isso não funciona, isso não sei o quê. E aí isso aí eu auxiliava, mas isso É, claro. continuou por E muito aí é tempo. esse relacionamento, né? De você saber que a pessoa pode te contatar. Eu acho que isso tá vendo, tudo tem uma relação A de abertura, né? contato, né? Acho que como você trata as pessoas, como você recepciona elas. Ontem nós fizemos uma entrevista com o Martão e o que ele mais bateu na fala dele foi o processo de você semear, ou seja, o que você vai plantando durante a sua trajetória Uhum, de vida, seja profissional ou pessoal, em algum momento a colheita vem. Se com você certeza. plantou bastante, a colheita vem bastante, Sim, né? Então eu pego esse gancho do que tu tá falando, que se você reparar, você foi crescendo, né, dentro da Seara. Em algum momento, alguma pessoa que não estava relacionada ao setor que você estava de momento, ela te viu um potencial e foi, opa, quer trabalhar aqui agora? Porque eu tô Uhum, vendo. Por quê? Porque você foi atingindo, na verdade não é atingindo, você foi entregando e resultados, né? resultado e tendo uma performance legal que as pessoas, opa, esse cara aqui, eu acho que pode ser bom, já está fazendo um bom trabalho aqui, então vamos fazer aqui. Então esse processo de semear, de ir como é que é, cuidando da plantação durante a vida, eu acho que faz parte um pouco da tua trajetória. Eu não sei se você já Sim. tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que é importante, né? Não, eu acredito muito que a vida cobra muito da gente. Então, se sim, você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, ela cobra dobrado, sabe? Ela cobra muito caro depois. Tudo que você não praticou, né? O que você semeou. E eu acho que muito isso vem dos meus pais também, sabe? De praticar a honestidade, de ser transparente, de ser verdadeiro, né? Acho que tem uma questão relacionada à família também, graças a sim. Deus. Deu tudo certo. Nessa pegada de projeto, né? Você está ali criando um padrão, né? Porque existe a ideia de que às vezes você pega as coisas prontas, não. A gente criou muita Uhum, coisa de fato muito. zero, você adaptava coisas que já tinha de outros lugares, mas Sim. então você está aprendendo para poder ensinar e aí você começa a ir em culturas diferentes, pessoas diferentes, né? O, o lado do Nordeste ali, por exemplo, ele tem uma restrição muito grande, né? Eles têm uma barreira muito grande. A gente chega, você tem que conquistar o cara para depois ele entender também que você Uhum. tá ali para ajudar e não para julgar. E eu lembro que eu fui criando o meu modus operandi de chegar nos lugares, de ter autonomia, né? Uhum. Ter autoridade sobre aquilo que eu falava. Como que foi essa construção para você? Em que momento que você se sentiu a referência daquilo que você estava tocando, né, como projeto? Porque tu assumiu uma frente, tu tá aprendendo. Em que momento que foi essa virada de chave para tu entender, nossa, meu nome agora é referência em determinado tema, porque Uhum. eu falo muito isso para as pessoas aqui, né? Porque eu estava dentro de um processo que eu ouvia o nome do Simoniro, da os outros, falando, daí do nada, do dia para noite eu estava sentado lá dos caras e o meu nome era referência em Citado. algum assunto ali que alguém ia falar, fala isso com o Tenório, não sei o quê. Em que momento que você sentiu isso e como que foi para você essa construção dessa, tô aqui agora, agora é comigo. Eu acho que quando você vira referência de algum processo ou de alguma situação,
é muito gratificante, né? De você ouvir, que é o que você falou. A pessoa te citar como exemplo, é gostoso de saber que você está entregando o que se espera, né? Que as Sim, pessoas te veem como uma referência, às vezes, de construção de carreira ou de construção de projeto mesmo, ou de dominar aquela situação. Acho que é prazeroso, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu costumo sempre fazer aqui. Eu fico olhando pro Elder, ver se ele vai fazer, às vezes ele não faz, eu faço. A ideia é a seguinte: para quem está iniciando, né, uma carreira, Uhum. aqui tem muito jovem, tem muita pessoa já de experiência. e Sim. você é um cara extremamente jovem, né? Extremamente jovem, mas tem uma personalidade bacana Aham. e vem adquirindo experiência. O cara tá iniciando lá, vamos lá, 16, 17 anos. Qual as dicas que tu dá para essa juventude aí que deram certo com você no mercado de trabalho? Sim. Eu acho que a primeira coisa é você ser transparente, verdadeiro e honesto, que é a base dos princípios, né, como ser humano. Acho que isso, passar por cima de ninguém não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai cair daqui 2, 3 legal. Você pode até subir, mas você cai. Então acho que essa é a primeira coisa que você tem que ter como pauta. Mas eu acho que a referência, como tudo, é você saber aproveitar as oportunidades que a vida te dá, né? E você pensar o seguinte, né? Para onde você vai? Né? Aonde você quer chegar? Porque se eu perguntar se o Tailan levantar daqui agora e eu falar, Tailan, você vai aonde? Você vai falar, não, vou sentar, eu vou no banheiro, eu vou no carro. Você tem uma referência. E a sua carreira, quem decide é você. Não é a empresa que decide a sua carreira. Igual eu estava na Seara, mas eu podia ter ficado lá. Mas eu decidi sair para um novo desafio porque o- é, Um eu tinha plano. um plano formado para A mim, longo prazo, a né? longo prazo. E aí acho que ter essa referência, sabe, de você parar e falar assim, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo de vida, né, de curto, de médio, de longo prazo, isso é muito importante, porque não tem como você ir para algum lugar se você não sabe, sabe? Entendi. É um pouco disso. Você dentro do seu time aí, ó, nesses períodos de liderança, você teve muita gente nova que você percebia esse despreparo? Sim, teve gente que às vezes você faz uma entrevista, porque as entrevistas a gente se engana, né? Sim. Capaz. Com o tempo você vai aprendendo mais, acho que a cada dia, da primeira entrevista até a última que eu fiz, mas é sempre um aprendizado. E acho que toda entrevista que você faz com uma pessoa, com um candidato, você aprende um pouquinho Sim. diferente. Então, com certeza teve pessoas que você fala, meu Deus, eu achei que não era isso. Ou às vezes a pessoa se fez uma performática mesmo para se mostrar uma pessoa receptiva, transparente. Aí chegou no momento que você fala assim, nossa, mas o que aconteceu com aquela pessoa que eu entrevistei, né? É difícil, é desafiador. E aí Entendi. chega um momento que tem gente que você lapida e você consegue mostrar para ela outro caminho, para outra referência, que eu acho que é o grande desafio de qualquer gestor, que o gestor, além de tudo, ele tem que saber direcionar e construir um profissional melhor. Mas tem um momento que você, infelizmente, precisa desligar, né? Essa é outra pergunta que a gente tem o hábito de fazer. Você, enquanto foi gestor, qual é a sua estratégia ou como você tem de fluxos de trabalho, rotinas de extrair o máximo da sua equipe, das Uhum. pessoas que trabalham com você? Eu gosto muito de trabalhar com a transparência e do lado a lado, assim. Então, eu gosto de sentar, entender o que a pessoa tem dificuldade. Eu sou esse gestor que é parceiro no sentido de ouvir, direcionar. Você não entendeu? Tá tudo bem, senta aqui, vamos fazer junto, ó. Eu gosto, vamos olhar por esse viés, sabe? Mostrar os caminhos, mas eu sempre deixo a pessoa também muito à vontade, porque eu falo assim, ó, não importa como que você vai fazer às vezes, importa o resultado final. É confortável para você desse jeito? Eu posso te mostrar um outro caminho, que às vezes para mim o meu olhar é mais simples, mas se você acha que desse jeito, às vezes uma planilha de Excel, se você acha que desse jeito é bom para você, eu deixo você fazer do seu jeito. O resultado tem que ser o mesmo, né? Atendimento ao cliente, a aperfeiçoamento, esse relacionamento, ele tem que ser o mesmo. Claro que a gente vai direcionando e aí as pessoas vão se aperfeiçoando. Eu acho que o questionamento ele sempre vai existir. E é muito comum a gente pegar, né? A gente costuma dizer que
os caras da velha guarda, são os dinossauros da logística, né? Às vezes são muito questionados, o que esse cara velho tá fazendo aqui? E o seu é o contrário, você é o cara novo que chegou e assumiu. Lidar com pessoas mais velhas, para mim, às Sim. vezes é um desafio também, porque às vezes as pessoas talvez não queiram aceitar, sabe? Isso que eu ia, né, perguntar nesse sentido. Você está em posição de liderança pelo menos, né, de forma mais direta, pelo menos uns 6, 7 anos. E é um cara novo. Você já passou por situações né, você comentou ali do processo do teu amigo Juninho, né? E aí, Juninho? Mas ali é diferente. Eu não entendo que tenha relação com a questão de idade, testar né? o conhecimento. Não é a questão da idade, sim tá tomando um lugar. Agora, eu digo a posição mesmo, de gestor, eu sendo um cara novo, lidar com um time às vezes mais velho ou mais novo e ter, talvez em alguns momentos, o questionamento da capacidade, do conhecimento. Tu passou por algum momento desse? Graças a Deus não tive nenhuma situação muito específica onde você teve embates assim, sabe? Da pessoa não querer aceitar. Mas teve situações onde as pessoas eram mais velhas e elas acabar elas tendo que entender que tinha um gestor ali que era muito mais novo, que tinha chegado. Então teve situações, mas nada que foi tão crítico. Mas eu acho que muito também pelo jeito que eu chego nas pessoas, pela recepção que eu me coloco, sabe? De colocar assim, ó, sentar e olhar, fazer o mesmo olhar, e não como superioridade. Eu acho que isso conta muito também. São 33 anos de vida aí, alguns anos de trajetória profissional. Sim. Anotei algumas coisas aqui, né? Qual que é? Natura, trabalhou na farmácia, BRF, Seara, Projeto Rodou Brasil. Deve ter alguma história engraçada aí nesse período aí. Principalmente quem é de projeto. Algum perrengue, alguma furou pneu, perdeu avião, não sei se foi alguma história engraçada. Tem alguma que tu lembra pra nós dar uma descontraída aí nesse período? Que eu possa contar, né? Exatamente. Eu acho que eu vou deixar pros bastidores essa. Depois no bastidor na Depois conversa. nós vemos se é uma história bacana. É que é uma das perguntas que a gente faz, assim, Sim. que às vezes o cara não tá preparado, né? Mas são histórias assim, pô, que nem o Helder quando eu entrevistei ele. Ele contou que num dia a equipe perdeu 4, 5 avião, quase 10 mil reais na linha vermelha. Eu contei isso pro Miguel na entrevista. E o Miguel era o gestor O Miguel deu, Miguel, tu sabia disso? Barbaridade. Eu me incomodei. Eu me incomodei. Mas, Mas eu era a pessoa que ajudava, tá? Essas pessoas aí que perdia voo. Óbvio, é esse. Entendeu? Eu era essa pessoa que comprava de última hora. Como é que era aquele aplicativo Criação. que o era um aplicativo Paytrack. de viagem, né? Paytrack. De Na viagem. verdade, agora é Paytrack, mas na época a gente usava. Era um sistema de viagem, era um sistema de site, viagem. não era aplicativo. Aí ligava apavorado, era você, me ajuda aí. Mas então, acho que, não sei se é você que tava uma vez que a gente tava num carro alugado em Itajaí, que tava a Gláucia junto, que nós estávamos indo embora pro aeroporto, estourou a roda, estourou o para-choque numa vala, que a gente caiu numa rua. Sim, eu A tava. gente errou o caminho. Eu fiquei, na verdade, acho que eu ajudei vocês a recolocar o carro, né? A realocar o carro, né? Sei lá, uma coisa assim. É uma história engraçada, viu? Eu sempre, por eu ser a pessoa que eu tomava sempre à frente dessas coisas, É que ele era impressionante. mais o administrativo, ele, né, era mais organizado, era muita coisa de sistema e tal, e a gente sempre tava, às vezes tava no fogo lá, Coque, me ajuda aí, faz tal coisa, sei o que, tá, Sim. calma aí, ele ia lá e preparava o barco. Mas eu lembro que a gente tava saindo de Navegantes, eu já cheguei, acho que perder uns 3 voos de Itajaí para Navegantes no trânsito, não conhecia aquele trânsito lá. Não, sim, não no mesmo dia, né? Teve um que eu lembro que eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para o Altemir autorizar, Aprovar. porque eu já estava mais de 20 dias para lá e eu queria voltar para casa. E eu lembro que o voo era 5 horas, eu deixei para sair 3 horas do CD. Dava o quê? 20 quilômetros. Eu olhei ali 20 quilômetros, não olhei em GPS, conheci o caminho, gastei 4 horas para chegar lá e conseguir. Na BR-101. Ali em Itajaí? Era Era em Navegantes, né? Era ali, Navegantes, aeroporto e o CD lá em Itajaí, né? E aí teve uma dessas vezes aí que a gente tava num carro
E a gente tava indo embora também, tava atrasado pro aeroporto, entramos numa rua errada, soltou num buraco, arregaçou o para-choque Era um Corsinha, daqueles novo. E aí tava eu, acho que você, a Não, eu não Glaucia, tava. você não tava? Eu ajudei vocês depois na Porque chegou a multa, resolver o problema. é, chegou multa, chegou pagamento alto, daí teve que convencer o Altemir que aquilo não foi uma culpa nossa. Era Foi bem. porque na verdade foi um buraco na pista mesmo. Sim, Vocês entraram numa pista, acho que tava escuro, né? Eu sim, lembro, sim. alguma coisa assim. Mas E aí acabou que. E tem eu acho dessas. que não foi Itajaí, tá? Eu acho Não, que foi foi Itajaí. Itajaí? Foi Itajaí. E aí teve Fortaleza, né? Ficamos um tempo também em Fortaleza. Aí Bastante tempo. Fortaleza, eu comi uma acarajé igual louco lá na beira da praia de Iracema, né? Aí a gente conheceu o Thiago Carvalho. Cavalcante. Cavalcante. Carvalho Você é o fez outro. entrevista com ele, né? Eu fiz, ele tá em Portugal, né? A gente Sim, fez online, online. foi bem bacana. E aí, o lance da semeadura, o lance das visitas, você também é assim contigo. Imagino que o contigo seja assim também. Cara, eu acho que hoje em qualquer lugar do Brasil que tu falar de ir passar um final de semana, você tem alguém para Uma Um referência. conhecer. amigo. Você lembra, o que eu me lembro lá de Fortaleza é da Roxane, que Uhum. ela levou nós ali para nós fomos fazer uma implantação e ficamos o final de semana. Ela Sim. levou a gente para umas praias mais chiques lá Aham. e, né, foi uns lugares bem legal. E, e hoje eu tenho referências aí de contatos que qualquer lugar do Brasil que você falar disso, você tem alguém que te conhece Sim. e que vai te estender a mão e vai te ajudar num turismo, numa Aham. indicação de alguma coisa. Isso é legal, Sim, né? com certeza. É muito legal. Principalmente quando visitou as fábricas, né? Sim. Porque tinha fábrica em cada cidadezinha que você nem imagina que você ia As passar lá. menores eram as melhores, né? Você ia nos lugares menores. Eu lembro de Trindade do Sul lá. Nossa, pessoal muito, muito bacana. Ô Luiz, isso é legal, né? Isso faz parte da trajetória. Sim, Mas a gente tem, ao longo dessa trajetória, a gente vai construindo referências, pessoas que sim, vão nos moldando. Às vezes, né, eu já ouvi aqui que de entrevistado que tem lideranças e pessoas que são referências até mesmo para você saber o que não fazer, como agir, né? sim. Na tua vida aí, né? Uma trajetória aí de 10, 12 anos, vamos colocar aí dentro da logística. Quem são as referências aí que norteiam, que te fazem pensar a longo prazo, essas coisas que você colocou? Sim. Eu acredito, acredito não, né? Eu tenho como referência o Altemir, a passagem dele pelo CX quando a gente tava lá. É uma pessoa de Mais um. referência pelo estilo de liderança que ele atuava, né? A serenidade na voz, na fala e o jeito de você mostrar o erro e sem ser agressivo nesse sentido de ser arrogante ou mal educado. Então acho que isso é uma referência para mim e é uma coisa que eu sigo até hoje. Eu não sou arrogante com ninguém. Acho que tem formas educadas de falar que você fala a mesma coisa e a pessoa entende. E às vezes a forma educada dói mais do que a forma arrogante, porque a pessoa fica estressada e ela não absorve. E até quando você estava falando né, do que a pessoa tem que fazer, o Altemir me disse uma vez uma coisa que era o seguinte, era mais ou menos assim, a percepção do outro é você que às vezes ele tem aquele entendimento de você porque você passou uma percepção para ele. E aí você tem como mostrar para ele de formas diferentes que você não é daquele jeito. Então acho que isso eu também levei para minha vida. Se você às vezes a pessoa acha que ela te vê com uma referência ruim ou você não conseguiu mostrar de fato para ela, sabe, assim, o que você queria, o erro da comunicação tá com você, sabe? Não com o outro. Então acho que isso é coisas que a gente vai levando para a vida, sabe? O Simoni também é uma pessoa, foi um líder assim muito muito bom de se trabalhar. O Leandro Belo também tive referências com ele e o último líder que você também tem uma referência muito boa é o Rossi. O Ross. Rossi, trabalhei com ele agora nos últimos anos, né? Ele também não tá mais na companhia lá na Seara. Mas é esse perfil de liderança. Um perfil São caras totalmente calmos, né?
técnico, calmo. E aí você vê essa referência que você não precisa gritar, falar alto com ninguém pra você chegar em lugar nenhum, sabe? Entendi. É cedo E, ainda, né? Mas e referências também de fora. Eu tava vendo um podcast, inclusive, de uma mulher, que é a Raquel Maia, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma referência no Brasil de mulher e de gestora, né? Passou pela Pandora, pela Lacoste e grandes indústrias, e é CEO hoje e ainda atua na ONU como consultoria. Tem várias referências assim de uma mulher negra que chegou no patamar que chegou. E aí você pega que ela também fala muito sobre isso. Ela, na entrevista dela, ela fala: você era a melhor da escola? Ela falou assim: não, eu era articulada. E eu acho que é isso, sabe? tem que Você não ser precisa ser o articulado. melhor. Você precisa ser articulado muitas vezes. Que é um pouco daquilo que eu falei. Às vezes você saber. Tem o ouvir e escutar, né? Então, assim, só ouvir não leva a nada, sabe? Você tem que escutar de fato. Prestar atenção naquilo e Processar, né? processar e ver o que realmente faz sentido pra você. Ou quando você recebe um feedback, né? Tem muita gente que não gosta de feedback. Eu a amo. Eu sou apaixonado. Eu adoro que as pessoas falam pra mim. Por mais ruim que seja, às vezes. Às vezes não é gostoso de Não tá ouvir. preparado para ouvir, né? Mas você tem que absorver aquilo e falar: poxa, o que que eu posso fazer de diferente, né? Por que que a pessoa tá me vendo assim? Ou o que que eu tô fazendo? Realmente, às vezes o meu olhar não era esse, mas se eu tô fazendo assim, então eu posso melhorar, né? Sim. Algum ponto? Não, eu acho que nós já estamos chegando a 23 minutos de conversa, passou rápido. O Coque, como eu disse desde o início, ele é uma pessoa jovem, mas mostra muita maturidade, Tranquilidade, né? tranquilidade, se comunica muito bem. Meus parabéns, eu acho que Obrigado. ajudou bastante com o conteúdo do nosso canal. E de fato é uma história legal que uma pessoa jovem ela consegue ir degrau por degrau, com paciência, né? Ir Uhum. plantando e vai chegando subindo na carreira. Eu acho que isso é o que serviu Sim. de lição, né? A gente essa semana, eu entrevistei um colega de faculdade, da época de faculdade, e aí eu tava comentando com ele que é muito legal quando você tem a oportunidade de encontrar pessoas que você conviveu lá atrás e ver que a pessoa evoluiu, né? Que a pessoa saiu do lugar, abriu a mente, não ficou. Sim. Assim como é muito triste quando você encontra alguém que, né? Não Não, evoluiu. Que não, não não... evoluiu. E às vezes a gente, quando você está fazendo entrevistas, selecionando pessoas, eu pego os currículos, eu começo a ver 3 meses num lugar, 2 meses no outro, 6 meses, 9 meses, 7 meses. Óbvio que às vezes uma semana num lugar é muito tempo. Parece aquela sensação de ser muito Uhum. tempo, mas eu começo a pensar o que faz essas pessoas pensarem ou não pararem para analisar se não é ela que está errada, né? Porque você começa a pular de galho em galho e não percebe essa construção que você está fazendo, Uhum. porque não é que eu não acho hoje que, nunca achei isso na verdade, que o ideal é que você permaneça 10, 20 anos, né? A gente teve o Pedro aí da Logshare, né? Que ele estipulava 3 anos. Cara, 3 anos. 3 anos é a expectativa entre aprender, entregar e receber. Não deu, parte para a Uhum. próxima. Tem cara, né? Ficou 10 anos, o Martão 21 anos 21 na anos. CEA. E ele falou muito também sobre essa questão da política, da articulação, né? Você saber se adaptar. Sim. Mas a gente entende que, às vezes, quando a gente força essa ideia, porque a gente às vezes pode ser muito criticado por pessoas que o cara não comenta, não se manifesta. Quando você olha para o lado, você tem tanta gente que você conhece, daí quando tu olha a visualização, a interação das pessoas, ela tá, às vezes abaixa, você fala: Uhum. tá, por onde foram essas pessoas? E às vezes as pessoas podem imaginar que você está sendo arrogante de achar que você vai ensinar alguma coisa, mas tudo ensina, tudo Sim. ensina. E eu coloco isso aqui como uma reflexão para quem ficou até agora, né? Porque a gente sempre comenta Brinca, né? isso. Você que não assistiu até o final tá perdendo. Mas o cara que tá ali com 45, 40 anos, 30 e poucos anos, ainda não encontrou
um norte que faz ele fixar a âncora ali e falar, olha, eu encontrei uma profissão, vou me dedicar àquilo e vou me desenvolver. Não, daí o cara trabalha hoje ele é gari, daí amanhã ele tá na farmácia, outro dia tá no mercado, outro dia foi para a indústria química, daí essa variação, todo mundo precisa ter um norte, porque se você ficar pulando de galho em galho, isso não é experiência, né? Ter muitos ramos de atividade sem evolução, você está sempre caminhando de lado, né? Isso não é legal. Para a gente que vai ler um currículo, precisa contratar alguém, isso não é legal. E às vezes as pessoas e tem gente que tem o prazer de colocar isso. O cara lista tanta coisa ali que você não consegue, né, identificar. Mas enfim, tu é novo ainda, mas como que você gostaria de ser visto e lembrado pelas pessoas, né, que trabalham contigo, as pessoas que passaram na tua trajetória e que ainda vão vir pela frente, né? Eu acho que uma pessoa que inspira, sabe? Pela carreira, pela pessoa, né? Pelo profissional. Acho que ser lembrado por essas conquistas, assim como ter referências, como eu falei aqui, das pessoas. Acho que ser lembrado por isso é positivo, sabe? Acho que é isso que eu gostaria, deixar esse legado para as pessoas. Isso é legal. E assim, até na minha saída, né, ouvi coisas que... Eu vi lá, quantidade de comentários legais, positivos, sabe? Pessoas que falaram, me ligaram. Então tudo isso é gostoso de saber que você fez um trabalho importante. Né? E eu sou uma pessoa de não tenho muito ego, sabia? Eu sou... Mas é gostoso você saber que o outro gosta de você. Né? Às vezes você não acredita, sabe, que você tem aquele potencial. E aí quando você se depara com as pessoas, um monte de gente falando a mesma coisa, você fala, poxa, acho que é verdade mesmo. Faz sentido, né? Sim. Chegamos ao fim? Acho que chegamos. Eu gostaria de agradecer, né, em meu nome, do nosso canal, o Helder, toda a nossa produção aí. Turma aí se esforça o máximo aí para entregar um conteúdo nos bastidores, né? Enfim, mas de modo geral agradecer, Luiz, pela conversa. Acho que foi muito salutar, foi uma conversa leve, uma conversa bem enriquecedora. E eu acho que para quem vai assistir vai gostar de ver o quanto é interessante você seguir uma linha de crescimento com paciência e dar o seu melhor, né? Sim. Então acho que eu levo isso de conclusão desse nosso bate-papo. De modo geral, agradecer, desejar sucesso, né? Você está agora nessa nova empreitada, faz pouco tempo, mas como você mostrou aí, contou suas experiências, com toda certeza já é um sucesso. Então, desejar saúde, sucesso e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também imensamente, né, o convite do Helder e o seu. E poder participar, acho que igual eu falei no começo da entrevista, meu primeiro podcast, espero que venha outros para contar outras histórias, né, daqui a alguns anos, de referências, coisas positivas que a gente vivenciou. Acho que é legal, é muito bom. Obrigado mesmo. Eu também agradeço aí a oportunidade de rever você, né? Lembrar aí as histórias, contar aqui parte das experiências e aprendizados, porque a gente aprendeu com os nossos erros lá no começo, né? É sempre desafiador convencer as pessoas a falar da vida delas, né? E pessoas da nossa área, na área de logística, o próprio customer que tem essa relação, conseguir uma agenda para você vir e cumprir essa agenda não tem sido fácil. A gente fica aqui sempre mexendo nos pontinhos. Tu falou, né, do Simoni, era para tu ter encontrado com o Simoni. Viu, Simoni? Tu não me respondeu, não apareceu. Era para ter encontrado um amigo aí. Perdeu a oportunidade, né? Pois é. Mas fica aí para a próxima. Desejo sucesso aí na jornada, né? Um novo ramo. É mesmo setor, mas um novo ramo. E imagino aí que tu vai ter sucesso tão grande quanto teve aí na Seara, que a gente possa se cruzar novamente. Com certeza. Obrigado. Ficamos aí com mais um episódio do Logística Fora da Caixa e te aguardamos até a próxima entrevista. Valeu. Muito obrigado. Valeu.